Graça e paz do Senhor Jesus. Quem não gosta de milagre? Quem não gosta de uma boa palavra que alimenta a alma, que fala conosco, que nos alegra? Quem não gosta de ver os prodígios? Quem não gostaria de estar no meio daquela multidão faminta, aos pés do monte, e presenciar aquele fato onde Jesus multiplicou de 5 pães, 2 peixes, e pôde alimentar uma tremenda multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, diz-nos a história. Quem não gosta dessas coisas? Glória a Deus, pois nós temos um Deus que faz milagres, que multiplica, que levanta. Oh, aleluia! Nós cremos, professamos e pregamos e vivemos estes milagres do Senhor. Mas é muito importante o que eu quero chamar a tua atenção. O ensino é fundamental. E no ministério de Jesus, o que não faltou foram os milagres, foram os prodígios, foram as curas, as libertações, as multiplicações, mas o que não faltou, o que o Senhor Jesus Cristo fez questão de trazer foi o ensino, o doutrinamento, o apacentamento das ovelhas. Isso, ensino. Algo que hoje nós, infelizmente, não estamos mais valorizando. As escolas bíblicas hoje sofrem um esvaziamento, uma falta de membresia em boa parte do nosso Brasil. Hoje, os cultos de ensino das denominações que ainda preservam esse bom costume também têm sofrido com a ausência de muitos irmãos. Porque hoje nós não queremos e não estamos dando tanto valor ao ensino bíblico, por vários motivos. Mas em nome de Jesus, valorize a tua igreja, valorize o teu pastor, valorize os professores da escola bíblica dominical, porque vale a pena. Todos os dias nós temos algo para aprender. Mas deixa eu voltar. Jesus acabara de fazer aquela grande multiplicação. Jesus acabara de saciar a fome de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como todos nós sabemos. E diz que essa multidão começou a correr esse boato, e essa multidão também começou a multiplicar. Muitas e muitas pessoas começaram a vir atrás do Cristo Jesus, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que saciava a fome física dos homens. Ora, se Moisés havia dado o maná no tempo antigo, agora eles tinham o Cristo, aquele que dava o pão e o peixe. E essa grande multidão vindo atrás de Jesus fez com que Jesus, num certo dia, passasse então a ensiná-los. E Jesus começa então a ensiná-los concernente aquilo que estava acontecendo. Jesus foi bem claro dizendo que eles não estavam ali por causa do Cristo, que eles não estavam ali por causa das palavras de vida eterna. Jesus foi bem enfático em dizer para aquela multidão, era uma multidão, que eles estavam interessados em outra coisa, na bênção material. Que eles queriam eram ser saciados. O que eles queriam era o pão de cada dia. Eles estavam atrás de uma provisão material. E não é errado. Só que Cristo vai ensinar que ele tem algo superior a isso. Então, quando Cristo começa a fazer um comparativo, dizendo que eles estavam querendo aquele pão, mas aquele pão era bom, mas ele tinha algo superior para dar para eles. Quando Cristo começa, então, a revelar os mistérios do Evangelho, trazendo a eles que ele era o Salvador, o Messias, o Libertador, que eles poderiam comer aquele pão, mas no outro dia teriam fome, mas ele, Jesus Cristo, era o pão da vida. Quando Jesus começa a ensiná-los, o ensino de Jesus traz um grande confronto com os seus ouvintes, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela produz isso. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando fazemos reflexões, a Bíblia nos confronta. Ela vai nos mostrar quem nós somos. Ela vai dizer muitas das coisas que nós fazemos, que achamos que é certo, mas aos olhos de Deus não estão corretas. Então o ensino de Jesus traz um grande confronto com aquela multidão, ao ponto de aquela multidão começar a murmurar e não gostar das palavras que eles estavam ouvindo. Mas o interessante é que Jesus, ao perceber que eles não estavam gostando do discurso, Jesus não recuou,
mas ele avançou no ensino. Porque o objetivo de Cristo não era agradar. O objetivo de Cristo não era ter eles ali alegres e contentes apenas, saciando aquilo que eles desejavam. Não, o interesse de Jesus Cristo era ensiná-los concernente às coisas do reino de Deus. E a grande necessidade que eles tinham era de entender o Evangelho. Esta é uma palavra fiel. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que realmente vai nos ajudar. Então Jesus ele aperta o discurso ao ponto de alguém dizer assim: quem pode ouvir isto? Quem pode suportar esse ensino? E Jesus, sabendo que eles murmuravam, então ele aperta mais ainda o seu ensino. Ele começa a confrontá-los. Ele começa a expô-los, ao ponto de dizer que aquela multidão começou a ir embora. Eles começaram a ir embora. Eles foram atrás de um Jesus para resolver os seus problemas. Mas o Jesus que eles encontraram é um Jesus que queria resolver o problema, o pecado, que nos separa de Deus, que nos distancia de Deus, que nos leva à condenação. Jesus veio resolver o problema número 1 que nós temos, os nossos pecados. Por isso ele é o nosso Salvador, porque ele morreu, ele pagou a nossa dívida e ele ressuscitou com uma promessa de vida eterna, que todo aquele que nele crê, oh aleluia, recebe não só o perdão dos pecados, mas o seu espírito e o direito de ser um integrante do reino dos céus. Então Jesus, ao apertar o discurso, ao ver que a multidão ia embora, Jesus agora ele tem que dar mais uma lapidada. Jesus ainda tem que dar mais um toque no parafuso daquela engrenagem que ele estava montando. Ele vai olhar para os discípulos e vai fazer a seguinte indagação: e vocês? Não vão se retirar também? Nessa manhã, o Senhor te faz a mesma pergunta. Quem sabe você estava até poucos minutos atrás ainda focado no milagre, na bênção, na prosperidade, na resolução dos seus problemas, e agora você, pela palavra de Deus, entendeu que o objetivo de Jesus primeiro é a salvação da tua alma, a salvação da tua casa, a libertação de toda a sua família. E todas as demais coisas ele vai nos acrescentar conforme a sua vontade e o seu querer. Porque eu sou testemunha dos milagres, das bênçãos e das multiplicações que Deus faz na vida de um homem, quando o homem entende o chamado de Deus. Você, qual que vai ser a sua atitude? Você também vai se retirar? Ou você vai fazer como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Pedro, os outros discípulos já tinham andado no caminho da religião, já tinham andado em alguns outros caminhos desta vida, e quando encontraram com Jesus, ao serem ensinados, doutrinados, a valorizarem as palavras do mestre, Pedro ele sabia: Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tem o caminho da vida eterna. E esta é a palavra que eu deixo para você: só Jesus Cristo tem o caminho que conduz à vida eterna. Aliás, Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus continue te abençoando poderosamente. Vale a pena seguir o Mestre. Uma palavra basta, não deixe de seguir o Mestre. Deus te abençoe. Se gostou, deixa seu like. Se preferir, compartilha. Se não, deleta. Mas Deus é Deus e a mensagem segue sendo pregada, anunciada, porque Jesus em breve vem e nós nos veremos lá na glória, se perseverarmos até o fim. Amém? Tchau!